Olá, seja bem-vindo. Você está na MM Garage. Somos um canal pequeno de conteúdo automotor, geralmente vintage e ou de competição. O interesse seria que fosse vintage de competição, mas não temos um pouquinho de carro. Hoje teve um vídeo curto atualizando os projetos de carro do canal. Mas eu estou aqui para falar hoje. Eu considerei até dentro da meu modesto canal Mequetrefe um sucesso e dos vídeos das motos, né, do início das motos trail no Brasil, né, desde a primeira moto para o off-road, com as outras, grande maioria eram dual sports adaptadas para off-road. Todas já estão no ar, não sei botar o card, acho que quem gosta de, né, nessa cultura nacional vintage, vale a pena dar uma olhada. E aí, atendendo a pedidos, né, um ou outro sempre escreve, eu gosto de ter assunto, né? E falo tudo de cabeça. Então hoje eu vou falar da Yamaha, né? Yamaha cinquentinha. E não tem como não falar sobre a parte psicológica da coisa da Yamaha. Eu sou de 67, 55 esse ano. Então, em 74, com o lançamento da RD cinquentinha nacional, eu tinha 7 anos, não tinha, nem pensava em ter moto. E eu botei como pano de fundo uma FS1 cinquentinha, né? São as antecessoras da RD cinquentinha, porque foi uma moto da família. Eu digo que foi a minha primeira moto, que meu pai deu a moto para um irmão, que é um temporão, tem 8 ou 9 anos a mais que eu, e aí eu fiquei naquela, criança, coisa e tal. Eu tinha 10 anos, não, então a moto é sua e do seu tio. Mas não, a moto era do meu tio, depois foi para a mão do meu avô, depois meu tio resgatou e acabou toda na minha mão, tá até hoje. Desde 77 tá com a gente aqui. Isso foi uma grande conquista. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ela, mas vamos lá. Falando da Yamaha. A Yamaha, no começo dos anos 70, né, até 76, ela liberar da importação. No começo dos anos 70, uma observação, eu tive ajuda, como no comecinho não tem como manjar, né? E eu também não tenho uma memória tão boa assim. Carlos Kripa, obrigado, Kripa. Me deu uma ajuda, me mandou um materialzinho que eu dei uma olhada e eu também não sabia disso. A Yamaha mantinha um modesto escritório a Yamaha Japão mantinha no Brasil, na General Osório, em São Paulo. Aqui no Rio a gente chama de Boca, o pessoal de São Paulo não gosta muito, ali no centro da cidade, um escritório de representação, né? Um escritório que representava a Yamaha Japão em São Paulo. O vice-presidente da Yamaha, em 71 para 72, não se sabe ao certo, veio aqui no Brasil e já ficou sabendo que ia ser taxada a importação. Na verdade, foi bloqueada a importação em 76, proibida a importação. Assim, ventilaram para ele, em 72, que o troço ia mudar. E ele, então, em 73, começou já a fazer uma pesquisa de mercado, de fornecedores, compraram um terreno na Dutra e montaram a primeira fábrica de motos, lançando em 74 a RD50. A RD50 74, a primeira RD50 nacional, por que eles escolheram a 50 cilindrada? Porque a Yamaha sempre teve umas motos centradas do público jovem, né? Ela tinha Mini Enduro, GT80, ela sempre olhou para o público jovem, né? Eu sempre brinco, né, falando da minha galera, de onde eu vim, que tinha a galera Yamaheira e tinha os rondeiros, assim, mas era 90% Yamaheira e 10% rondeiro. Rondeiro era Honda porque o pai já era motociclista e comprou uma Honda. Não estou dizendo que a Yamaha seja melhor que a Honda, até pelo contrário. Eu considero a Honda uma moto mais bem construída do que a Yamaha, pelo menos acho que eu tive acesso, coisa e tal. Hoje em dia eu acho que já meio que parou, não tem mais isso, mas nos anos 70 e 80 a Honda era mais moto, era mais bem construída, mas era 4 tempos, não tem como comparar a emoção de uma 2 tempos, que andava muito mais do que uma 4 tempos. Uma CB50, que era a concorrente direta da RD50, pô, desculpe falar, mas não dava 90 km de final, 80 e coisinha. Só fala, eu dava 100, o velocímetro fazia assim, né? Então o público jovem, a Yamaha sempre olhou para o público jovem também. Outra coisa, até 76 não precisava de carteira para 50 cilindradas. Isso morreu em 76. Muita gente fica discutindo, não morreu, foi depois, não sei o quê. Os vendedores de moto falavam, né, para poder vender JOG, vender RD50, RX80, que não precisa, que é mais nas cinquentinha. Isso morreu já em 76, mudou a lei, tinha que ter carteira. Então, de 74 eles lançaram uma RD50 Mundial, que era aquela que tinha um paralamazinho, como se fosse um paralamazinho da TT de Cross atrás. Foi um lançamento mundial. Ela foi a sucessora da YB50 até da FS1. Qual é a grande diferença? O motor era outro, 5 marchas. O cilindro assim, tinha uma posição de mais ou menos 30 graus. Esse aqui era um motor muito assim. Depois eu vou mostrar a geometria
um de bis, vamos botar assim, e o quadro era estampado, como um de bis e coisa e tal. Vinha direto do scooter. A grande vantagem é que uma RD 50 não torcia tanto quanto torce uma moto dessa em alta velocidade. Eu falo alta velocidade que uma 50 direitinho vai a 100 km por hora. E quanto mais velha, menos compressão, mais embala. É impressionante. Então eu sempre dividi isso. A galera das Yamaha e a Yamaha tinha esse olhar. Então a Yamaha em 74 lançou a RD 50, foi até 76. 76 mudou a lei, 50 cilindradas passou a ser obrigado a carteira. Em 77 eles lançaram a RD 75. Eu tive uma RD 75 em 77, mas eu fui ter ela em 80 já usada. Então, lançaram a RD 75. A RD 50 tinha 6 cavalos e meio. E a RD 75 tinha uns 8 cavalos. Era basicamente o mesmo chassi, mesmo quadro, tudo é o mesmo, só mudava o cilindro e a carburação, que eu acho que era só giglagem. Aí a mesma moto. Com o motor da RD 75 ainda era importado. Em Guarulhos eles faziam que eles se foram nacionalizando as peças, coisa e tal, mas ainda era importado o motor da RD 50, o motor da RD 75 e o motor da RS 125 também era importado. Produzido na zona, né, produzido em Guarulhos, montado em Guarulhos, né? E aí a RD 135 eles começaram em 77, 76 para 77. E em 79, eu acredito que em 78 para 79, eles começaram a desenvolver um motor nacional sul-americano, que é o motor da família RX, onde eles fizeram um compartilhamento da RX, o bloco da RX, biela da RX, caixa de marcha da RX 120, 80, 125, 180 é igual. Era muito comum aqui no Rio a gente ver RX 80 com kit de 180. É uma cadeira elétrica, né? É realmente uma viúva negra, uma viuvinha negra. Mas ela e continua com o mesmo chassi da RD 75, que é o mesmo chassi da RD 50, basicamente a mesma coisa. Só que em 78 eles bolaram esse novo motor na família RX e aí em 79, 79 lançaram a RX 80, a RX 125, TT 125. Foi aquele lançamento, mas nós vamos focar na RX 80. Então, na minha época de garoto, vamos estar aí em 1980, 81, pô, eu comecei com Max Push Motovida, depois da FS1, que essa FS, eu sou de Blumenau, a moto ficou para lá, meu tio, meu avô, todo mundo em armação lá, e Pissarras ali, na Penha, e a moto ficou para lá, e eu ganhei uma Max Push Motovia em 79. Em 80 já pulei para uma RD 75, porque, pô, a gente era de dois tempos, né? Gostava de dois tempos. Então, a galera toda, quem tinha grana tinha uma RX 80, né? Da molecada de, vamos botar aí, 12, 13 anos. Os mais abonados até ganhavam 125, mas eram as RX 80 que dominavam. Eu tinha em 80 uma RD 75, que andava até mais. Ela arrancava menos por causa da falta de compressão, minha moto já era bem rodada. Eu comprei uma RD 75. Ela era 77, comprei uma 80. Ela tinha 80 mil quilômetros já. Então, mas embalava mais. Vermelha a minha. E a RX80 arrancava mais. E aí a Yamaha continuou. Então, 79, 80, 81, 82, a RX80 ainda dominavam os jovens, né? A galera jovem que ia iniciar no motociclismo era a moto que todo mundo queria ter. Meu único que eu falava da CB50 é que a CB50 vinha com contagias. E a Yamaha nunca vieram com contagias, as baixas cilindradas. Mas era muito mais moto e, pô, a gente botava no funil. A moto era realmente bacana de andar, né? Para quem era levinho, a gente era levinho. E a Yamaha então sempre focou, eu me toquei disso programando esse vídeo. Sempre focou. E, então ela foi até 82, 83, 84 eles já lançaram, 83 eles já lançaram o modelo Carona, que era visando já a crise do petróleo e muita gente correndo para moto, uma moto mais econômica. Foi a coisa mais porca que a Yamaha já fez no Brasil. Eles pegaram o motor da RX 80, tiraram a engrenagem de quinta marcha e ela passou até 4 marchas, a mesma caixa, só 4 marchas, andava bem menos. E não tinha cromado, era tudo pintado de cinza. Eu não lembro se a descarga era cromada, mas eu acho que era pintada de cinza também. E aí a RX a gente chamava de mendigona, né? Puta merda, tinha um Andrezinho lá de Itacuruçá, tinha uma, a gente sacaneava muito ele. Ela só tinha 4 marchas, era novinha, mas só tinha 4 marchas. Ela ia bem até a quarta, depois faltava a quinta. E daí encerrou em 84, ela encerrou as 80. E aí eu me toquei que ele só foi lançar de novo a Yamaha do Brasil. Então, na minha visão, Marcelo Medeiros, MM Garage, a Yamaha em 84 parou de olhar para os jovens. Provavelmente porque já não podia dirigir, já era uma coisa meio clandestina e abriu mão dos jovens.
Só voltou a produzir uma coisa para jovem, uma geração acima de 10 anos acima, com a JOG 50. A JOG BWS 50, que foi um sucesso de venda, a JOG, as revendas Yamaha, a maior parte delas vendia moto e falava que podia andar, que 50 não precisava emplacar, dependendo do estado não precisava emplacar. São Paulo sempre precisou, até mobilete São Paulo era emplacada. E eu, se eu não me engano, eu fiz uma cola aqui, que eu não lembrava, a JOG foi de 93, a JOG BWS a 99. E teve uma boa conquista de novo e coisa e tal nisso. E a Honda sempre visou mais a coisa de trabalho, a CGzinha, a menor moto que a Honda teve. Depois, já nessa época também, a Honda lançou a Honda Dream, que é aquele lançamento, aquela moto de 1950 e tal, que é uma moto para trabalho. Tinha galera que empinava, semi-automática, coisa e tal, mas porra, não tinha como comprar com uma oitentinha ou uma cinquentinha, muito mais moto. Mas aí veio a era das jogs, das scooters, né? E aí entrou em 93 entrou as scooters. E tinha uma Axe 90, que vendeu muito pouco, era bem mais cara, andava mais. Uma RX80 tinha 8 cavalos, a JOG 50 tinha 6, a Axe 90 tinha 8 e quase 9 cavalos. A Axe 90 dava uns 100, 105. A JOGzinha, todo mundo fala, a minha dava isso, era velocímetro analógico, marcava de 10 a 20% a mais, geralmente. Então, a única moto que eu conheci que marcava menos era a EDLC. Então foi isso. E eu achei que nessa parada de 84 até 93, 9 anos, a Yamaha perdeu muito de mercado. Por quê? Porque largou de mão a raiz, que são os jovens. A minha opinião só, tá? Foi daí que veio a grande perda de mercado. Tendo uma reação com as scooters da Yamaha sempre foram assim, mais, né, a lead, né? Ela a primeira da Honda, depois veio a Bis, né? Mas como scooter automática, é uma lead, não fez muito sucesso. Tanto que a NMAX é uma scooter bacana, mas é uma outra geração, como o pessoal mais velho fala, essa geração está perdida, a geração de scooter. Eu tinha maior preconceito contra scooter, tive uma 125zinha da Suzuki, me faltou o nome agora, e Burgman, e andei muito com essa motinha, e teria outra. Eu só não tenho, primeiro que eu não tenho grana para comprar uma porra dessa, zero, mas eu ainda não me enveredei em trocar umas motos aí, pegar uma scooter para mim, porque todo mundo que anda de scooter tem moto, acaba só usando a scooter, e aí eu me obrigo a rodar com a maior parte das motos minhas de rua, eu faço um rodízio para não enguiçar, né? Eu fico sempre usando a Buell, a Harley, a DR, a DT 180, eu estou sempre fazendo um rodízio, mesmo assim ainda tem moto que ficou fora do rodízio aí. Mas é isso, esse é o vídeo falando sobre as cinquentinhas que marcaram uma época. Já vinham dos anos 70, né? A galera que já tinha as FS1, as YB, e depois a RD cinquentinha. E era uma galera do terror, né? De tocar o terror. Fica registrado aí, a cinquentinha virou uma lenda. Eu nunca tive uma RD 50, nem agora depois de velho. Nem a RD 75 também. Já comprei, repassei, mas nunca fiquei com essa moto. Nem teria. A minha FS1 nem vou botar para andar. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar. Mas se você está aqui até agora, você é um guerreiro. Não esquece de curtir não. Valeu aí. Essa é a famosa FS1. Ela é uma Scrambler, né? Ela não é uma Trail, né? O pessoal tinha dois modelos. Tinha um guidão baixo e um guidãozinho mais alto. E a guidão baixo tinha aqui uma rabetinha, uma Scrambler mesmo. Essa aqui, com a mesma moto, eles conseguiram fazer dois modelos. Essa moto já andou com guidão Manx, já andou com guidão Cross de TT, mas essa aqui é a moto da família Medeiros. Essa moto andou na mão de um amigo meu, ficou na coleção dele, fez umas canibalizou umas coisinhas, só que a chave não era aqui, era na lateral. Eu nem pretendo botar para andar, porque ela tinha o carburador, estava muito surrado. É só um dia refazer os cromos tudo e a hora que eu tiver minha casa vai ficar na sala de casa essa daqui. O comandante Virginia vai chiar, mas essa vai para a sala de casa ou um corredor qualquer. Fica o registro aí. Essa é uma FS1, antecessora da RD 50.